Bom, boa tarde a todas, a todos. A gente está começando mais um debate do História em Quarentena, nosso sétimo debate com a temática dos indígenas na história do Brasil, né, dando sequência aí ao tema da semana. Hoje aqui comigo estão o Carlos Trindade. Olá, Carlos. Olá, que tal? O Rubens Valente. Oi, Rubens. Oi, muito obrigado aí pelo convite. É um prazer poder falar dos povos indígenas, ainda que nessa situação tão ruim, né? Isso. Pois é. E o Vicente Carelli. Olá, Vicente. Olá, tudo bem? O História em Quarentena, para quem está chegando pela primeira vez, é um projeto que nasceu desse contexto de pandemia, de quarentena. A nossa ideia é, a cada semana, trazer um tema diferente para ser discutido por especialistas, por historiadores, enfim, militantes da temática também, para que a gente possa intervir no debate público, né, no momento em que, enfim, os negacionismos estão avançando, as fake news ganham cada vez mais espaço, mas que a gente possa também produzir conteúdo para quem está podendo ficar em casa, para quem está em quarentena, a gente possa produzir conteúdo de qualidade, debates interessantes e, enfim, ajudar um pouco a que a gente enfrente essa quarentena nesse momento tão necessário. O História em Quarentena ele é organizado pelos historiadores Paulo César Gomes, Melanito Luati, Carlos Trindade, que hoje está aqui com a gente também como debatedor, pela Natália de Santana e por mim, Lucas Pedretti. Eu vou apresentar aqui nosso timaço hoje de debatedores, para depois a gente começar logo as perguntas. O Carlos, ele é graduado em História pela Universidade de Cádiz, mestre em Estudos Americanos pela Universidade de Sevilha e doutor em História em co-tutoria pela Universidade da Bahia e Universidade Pablo de Olavide. Atualmente, o Carlos é pesquisador de pós-doutorado na Universidade de Santiago de Compostela. Ele é fundador e membro do Conselho Editorial da Rede de Periódicos Iberoamérica Social. E o Carlos se dedica à pesquisa sobre as representações da alteridade durante o colonialismo e o pós-colonialismo no século XX, especialmente no espaço atlântico de língua portuguesa. E é um especialista na questão indígena no Brasil e pensamento decolonial. O Rubens Valente é jornalista, repórter desde 1989, né, Rubens? Especialista em cobertura política, já trabalhou em vários veículos, né, de comunicação, vários jornais, está na Folha de São Paulo desde 2001 e também atualmente tem uma coluna no UOL. O Rubens, ao longo dessa trajetória, se especializou na cobertura de questões indígenas, ele tem vários prêmios, várias menções honrosas em premiações nacionais e internacionais, entre eles 2 prêmios ESSO, e é autor de Os Fuzis e as Flechas, História de Sangue e Resistência Indígena na Ditadura Militar, lançado pela Companhia das Letras em 2017. E o Vicente Carelli, ele é antropólogo, indigenista e documentarista. Desde 73, trabalha em projetos de apoio a grupos indígenas do Brasil, foi indigenista da Fundação Nacional do Índio, foi jornalista e repórter fotográfico, freelancer, foi também editor fotográfico e pesquisador do projeto Povos Indígenas do Brasil, do SED, Centro Ecumênico de Documentação e Informação, que foi sucedido pelo Instituto Socioambiental, o ISA, instituição, enfim, que tem tido um papel importante nesse momento. No final de 79, o Vicente fundou, junto com um grupo de antropólogos, o Centro de Trabalho Indigenista e, em 86, iniciou o projeto Vídeo nas Aldeias. Bom, uma vez apresentado nosso time de debatedores, Só uma breve correção. Eu não sou antropólogo. Então... Eu me boto assim toda vez, eu fico meio constrangido. Mas está até no Wikipedia, mas eu não posso ir lá mudar, mas gostaria. Feita a correção. Eu acho que tem uma coisa, acho que tem um ponto que hoje é especialmente interessante para o nosso debate, acho que todo mundo quer chegar lá, que é essa relação dos povos indígenas nesse momento específico do coronavírus, da Covid-19. A gente vai chegar lá, mas nos nossos debates a gente tem cumprido um pouco uma trajetória histórica até chegar a esse contexto mais atual. Então eu queria começar, na verdade, colocando uma pergunta
que é um pouco ampla, então acho que vocês respondam a partir da perspectiva que lhes parecer melhor, mas queria que vocês falassem um pouco como se pode pensar e como se pode definir historicamente a relação do Estado brasileiro com os povos indígenas. Carlos, você começa? Sim, certo. Bom, eu queria começar dizendo que é um grande prazer estar aqui, sobretudo porque eu acho que vou ficar um pouquinho com um passo para trás, porque diante de figuraças como Carelli ou Valente, que para mim são duas referências da história indígena contemporânea, né? Mas vou tentar colocar aqui algumas questões e ajudar um pouco a Lucas nessa conversa. Então, eu pesquiso mais imaginário e representações. E nesse sentido, eu acho que podemos dizer que para poder compreender o relacionamento que tem o Estado brasileiro com as populações indígenas, temos que mais ou menos pensar um pouquinho qual foi a herança que o Estado brasileiro recebeu da época colonial, né? Nesse sentido, é interessante como durante a época colonial se cultivou um relacionamento ambivalente diante das comunidades indígenas, dependendo do benefício que se pretendia obter delas. Nesse sentido, acho que foi concebido, ou seja, foi imaginado ou representado aos povos indígenas esse imaginário colonial como um elemento incômodo que devia ser eliminado de algum jeito. Essa forma de ser eliminada compreendia mais ou menos duas faces de uma mesma moeda, não sei se pode falar assim. Seja por desaparecimento físico, seja estratégias violentas como pode ser as guerras, as expulsões, massacres, etc., ou com estratégias de contenção que tinham como alvo definitivo uma espécie de desaparecimento cultural que seria o preâmbulo de um desaparecimento físico, né? Como o aldamento, a tutela, a pacificação, etc. E eu acho que esse tipo de relacionamento, ou seja, ver os povos indígenas como um tipo de população que era incômodo, que incomodava ao projeto colonial, foi heredado pelo Estado brasileiro. Também para o Estado brasileiro, para os projetos de expansão e consolidação como Estado-nação, o indígena incomodava, porque era o indígena quem ocupava as terras pelas quais o Estado tinha que se expandir, tinha que colocar uma certa estrutura administrativa e de produção, né? E é muito interessante como o Brasil, além de heredar essa relação, ou seja, de ver os povos indígenas como incômodos, desenvolveu uma certa um certo carinho, né? Uma certa emotividade hacia os povos indígenas, para os povos indígenas a finais do século XIX, né? E valorizando os povos indígenas como uma grande fonte de poder simbólico para falar da brasilidade, para imaginar o que era o Brasil, os interiores, etc. E aí conseguiu dar um jeito para fazer políticas indigenistas que visavam proteger os povos indígenas, valorizá-los, mas ao mesmo tempo continuaram com essa dinâmica de acabar com os povos indígenas. Ou seja, era interessante como no imaginário brasileiro os povos indígenas eram valorizados a nível simbólico como uma espécie de passado primigênio e que os povos indígenas na atualidade, ou seja, em carne e osso, eram considerados uma espécie de descendentes menos valorados, né, degenerados, podemos dizer assim, desse passado mítico, que justificava, até certo ponto, que o próprio Estado brasileiro não aplicasse as políticas de proteção dos povos indígenas, de valorização das suas terras, de demarcação, etc. Rubens. Eu acho que o que marca o projeto do Estado brasileiro sobre o indígena é da integração. A ideia sempre foi, desde o começo, que eles se integrassem à dita sociedade produtiva, que eles fossem assimilados pelo Estado. E eu atribuo a resistência indígena o fato deles ainda estarem vivos.
simplesmente eles se recusaram ao longo de 520 anos, com uma chance de sucesso, né? Alguns grupos realmente foram extintos, mas outros, de forma incrível, espetacular, né, permanecem tal qual os seus antepassados. Esse atrito entre a ideia do Estado brasileiro sobre o índio e o que o índio pensa sobre si mesmo marca toda a relação, desde então, né? Tivemos momentos de grande dramaticidade para os indígenas, em especial, né, até 1910, quando há esse marco, né, digamos, um marco humanista, vamos dizer assim, que é a criação do SPI, que, curiosamente, na época, né, ele se chamava SPI-LTN, Serviço de Proteção e Localização do Trabalhador Nacional. Então, na própria criação do SPI está embutida a ideia de que o índio seria transformado em trabalhador. Ao longo do tempo, isso vai mudando porque o Estado brasileiro percebe que o índio não quer isso para si, né? E isso vai transformando também o Estado brasileiro. É uma simbiose, né? Em determinado momento, o Exército Brasileiro, na figura do Rondon, que tinha sido incluído dessa tarefa, ele percebe que estava no caminho errado, até quando, nos anos 40, ele declara a Carioca que era melhor deixar os índios onde estavam e que o Estado ia medir muito a sua ação e que deveria ter cuidado nesses contatos. Então, um oficial do Exército, né, laureado, importante oficial, admitindo que o Estado brasileiro está no caminho errado. As palavras do Rondon ficando no tempo, perdidas, né? Porque o Estado vai e volta nessa mesma política. Na ditadura ele voltou com essa ideia. Isso não somos nós que dissemos, né? Os militares diziam isso. Há um depoimento de um general em 1973 e ele declara que a missão da FUNAI era transformar os índios em trabalhadores braçais. Ele fala que queria transformar em bombeiros, em encanadores. Então, isso foi claro na ditadura, né? Essa questão. Os índios novamente resistem. A ditadura chega ao Estatuto do Índio de 73, dizendo textualmente que a missão do governo era a integração dos povos indígenas, ainda que de forma harmoniosa. Ele inclui essa expressão harmoniosa, que já é um grande avanço em relação ao que vinha sendo feito, né? Mas ele inclui também, essa outra história, essa expressão também como já pressões internas da sociedade brasileira, né? Nascentes resistências. Bom, muito bem. Chega a Constituição de 88. A Constituição de 88 é um marco, porque ela, pela primeira vez, ela admite a terra como um elemento fundamental para o índio, né? Dizendo que, no prazo de 5 anos, a União deveria demarcar todas as terras indígenas. O prazo da Constituição nunca foi respeitado, né? Foi rasgado, mais um capítulo da Constituição que não se cumpriu. Muito bem, mas, de toda forma, nesse tempo aí de 30 anos de Constituição, tivemos grandes terras indígenas demarcadas, né? Grandes parcelas de terra, Yanomami, Vale do Javari, Parque Aripuanã, a consolidação de medidas que vinham sendo tomadas, né, nos anos 60, 70, 80, foram consolidadas após a Constituição. E isso resultou o quê? No apaziguamento relativo dessas comunidades, né? Então, os números não mentem. Nós saímos de 200 mil indígenas, mais ou menos, nos anos 90, para quase 1 milhão hoje. Quase 5 vezes. Então, é uma vitória, ainda que tardia, ainda com extremas dificuldades, né? Mas ela é um sinal de vitória. O que nós estamos vivendo hoje é o retrocesso de tudo isso. É a volta aos anos 30, é a volta aos anos 10, não é nem a volta aos Ou anos antes, 70, né? nem a volta aos anos 70. Bom, essas são assim as rápidas palavras que eu acho que posso tentar resumir, né, essa trajetória longa, né, um assunto muito extenso. Mas acho que é isso. Carelli. Então, eu acho, quer dizer, concordo com
com Rubens e eu, que a história se repete, e sempre nesse prisma, né, nessa perspectiva, que é uma extorsão, uma ocupação. Então, e que eu faço com esses caras aí, os índios, né? Eu sempre digo que o gesto do pistoleiro hoje no Mato Grosso do Sul, ou na Amazônia, enfim, ainda é o mesmo gesto do Bandeirantes, né? Que se repete, né? É dentro da mesma concepção, né? Dentro da mesma perspectiva que a gente não conseguiu superar até hoje, né? Então, a tradição militarista, né? Guerra justa para os que resistem e evangelho para os pacíficos, né? Que são as duas formas de extermínio, não é? Hoje há uma nova versão disso tudo, né? Hoje acho que os evangélicos fazem esse papel nesse campo aí, né? E a repressão brutal do Estado. Enfim, continuamos no mesmo diapasão, não é? O tempo todo, né? Vai e volta, tal. Eu acho que dentro da história do Brasil, a Constituição de 88, né, foi um marco da experiência de um marco civilizatório, né? A garantia, quer dizer, garantia nos termos da Constituição, do reconhecimento do outro e do direito da diversidade, né? O Ministério Público para interceder entre o Estado e os índios, enfim, o direito à sua história, à sua língua, enfim, parecia, mas na primeira oportunidade a gente escorrega para a velha tradição militarista, né? E toda aquela parcela da população que disputa corpo a corpo, enfim, território, recursos, espaço, né? É o processo colonial em marcha, literalmente. E isso não findou, né? Pois é. Então é isso, assim, globalmente. Eu acho que é uma pena a gente aqui não ter nesse debate, por exemplo, um pensador indígena, né? Que eu acho que eles têm pensado muito. Eu acho que a novidade da questão indígena no Brasil de hoje, né, é esse protagonismo de artistas, filósofos, pensadores indígenas, né, que justamente nesse momento da nossa crise civilizatória, ambiental, né, e tal, começam a ocupar e fazem uma reflexão muito sintética, muito essencial da história do Brasil. A verdade é que tentamos ter mais participação. Imaginei. Mas eles estão agora com o acampamento Terra Livre e eles também estão aproveitando muito, que eu fico chocado, surpreendido gratamente como as lideranças indígenas e os ativistas indígenas estão fazendo uso de toda essa tecnologia para continuar lutando durante a quarentena. Então, só conseguimos... Pois é. Conseguimos ter o Edson Callapó a segunda passada, que foi muito legal. Mas, dizendo que, continuando um pouquinho a fala de Vincent Carelli, no seu filme Martírio, né, tem a fala da senadora Cátia Abreu, do PSD de Tocantins, que ela fala que a questão indígena faz parte de uma espécie de conspiração internacional e histórica contra a produção agrícola que faz andar adiante o Brasil, né? Incluindo ela na sua paranoia, fantasia,
o movimento sem terra, o ecologismo e a questão indígena. O que me faz muito, para mim fica muito engraçado, porque a questão indígena, os únicos que fazem questão são essa élite, né, que veem como esses privilégios de origem colonial e que conseguiram manter durante a consolidação do Estado brasileiro é em risco. Ou seja, essa expansão infinita de exploração da terra, de jogar para fora os povos indígenas, etc., é posta em risco e eles ficam sob essa paranoia contínua de que é toda uma conspiração e que são esses povos bárbaros que não sabem reconhecer o trabalho deles, que é realmente, né, trazer a civilização, o desenvolvimento ao Brasil, quando realmente o único que traz é lucro e destruição do meio ambiente e pobreza, né? Não sei se vocês concordam. Absolutamente. Acho que ainda nessa chave mais histórica, tem um outro ponto que também é bastante importante, acho que para o nosso contexto atual é particularmente relevante da gente comentar, que tem a ver com como, enfim, as doenças sempre foram uma forma também de expressão dessa violência, desse genocídio, né? E aí, mais uma vez, fazendo uma pergunta um pouco ampla, talvez, mas queria que talvez vocês pudessem falar um pouco sobre esse impacto que, historicamente, as doenças têm sobre os povos indígenas, a importância desse tema no passado. Rubens, começa? Pode ser. Eu acho que nós, hoje, em 2020, estamos sentindo uma pequena emoção, uma pequena amostra do que os indígenas sentiram a partir de 1500, né? Nós somos os índios de 1500 e as caravelas vêm nas formas de aviões que vêm da Ásia com esse vírus. Então, nós temos que voltar um pouco no tempo e tentar entender a dor, a drama, né? A inconstância, a fragilidade dessas etnias quando enfrentavam esse inimigo invisível que simplesmente não tinha nome, que era conhecido como um feitiço. Né? Então, hoje nós estamos, quem sabe de tudo isso, tudo que estamos vivendo, quem sabe a pandemia traz como um elemento positivo lá adiante, né? Um pouco mais de empatia com essas etnias, porque nós temos hoje entre os indígenas do Brasil filhos de pessoas que morreram em epidemias, netos, bisnetos, famílias inteiras devastadas por epidemias que os não indígenas levaram. Então, curiosamente, né, e infelizmente, quem sabe que dessa forma trágica, nós possamos olhar melhor esse passado indígena com mais compreensão. Porque as epidemias são a parte determinante da história deles, né? Basta dizer que tinham 4 milhões de indígenas em 1500 e que chegaram aos anos 70 com 70 mil, 80 mil, né? Quase que chegaram à beira da extinção. Então, as epidemias foram determinantes e elas continuaram ao longo de todo o período, né? Para a da ditadura, eu pude levar algumas epidemias, né? Eu cito o caso dos cararaús de Porto de Mós, no Pará, que em 1964 foram alvo de uma expedição autorizada pelo coronel Jarbas Passarinho, que foi um importante golpista, né, de 64. Essa expedição, então, ela encontra 48 cararaús e simplesmente não havia medicamentos, não havia médicos, não havia medicina, e esses índios, em 41, falecem, de 48. Assim como os chavantes de Marauete, né? Os chavantes foram transferidos pela Força Aérea alegadamente para que recebessem um melhor tratamento na aldeia de São Marcos, no Mato Grosso. São retirados do avião de Marauete e o cálculo hoje é que mais de 100 morreram na chegada. Eles morreram porque não havia uma epidemia em andamento, não havia sido detectada a princípio, e acabaram morrendo em uma semana. O cálculo do gerente da fazenda Suyamistu
é que em uma semana morreram 70 indígenas, né? E eram tantos indígenas mortos que os chavantes tiveram que construir uma vala comum, abriram uma vala comum como essa que nós estamos vendo no Amazonas agora. E esses corpos eram trazidos com tratores, uma carreta, e despejados nessa cova, segundo o relato do cacique Manuel, que presenciaram isso. E depois, são tantas histórias que basicamente todos os povos indígenas têm uma história sobre epidemia ruim, história ruim. E, aliado a isso, havia também uma incapacidade de eles compreenderem o que estava acontecendo, né? Obviamente, não estavam preparados para isso, como nós não estamos preparados para o novo coronavírus. Então, muitas etnias, quando uma aldeia sofria esse problema, eles acabavam se afastando, indo para o mato, para dentro do mato. Então, piorando a situação, porque às vezes o Estado brasileiro detectava a epidemia e não conseguia controlar esse surto, até porque os indígenas não sabiam o que estava acontecendo. Ou seja, a falta de informação generalizada, a incúria do Estado brasileiro, a falta de higiene, tudo isso que nós estamos debatendo hoje, os índios foram disso, né? Então, assim, seria inútil tentar encontrar uma etnia que não tenha vivido algo assim. Todas viveram e todas têm uma história ruim para contar, né? Então, nesse momento, nós temos que ouvi-los muito sobre isso, porque, tragicamente, eles também encontraram suas formas de combater essas epidemias. E uma delas, o que foi? O isolamento, né? Eles praticaram o isolamento, né? Aquilo que nós estamos aqui, eles fazem há 500 anos, quando o surto vem, né? Uma amostra disso é que mais de 20 terras indígenas durante essa epidemia do coronavírus fizeram que eles estão impedindo que as pessoas entrem, né? De uma forma muito inteligente, muito ágil, que os povos indígenas estão adotando. Por outro lado, né, algumas como os Guarani Kaiowás, Terenas, eles têm uma relação muito grande com a cidade. Então, está sendo criado um problema aí de alimentação, que o Estado brasileiro tem que comparecer com o cesta básico de forma emergencial, está comparecendo com dificuldade, lenta, né? Tem uma agenda de compromissos. Bom, mas tudo isso é outra discussão. Eu acho que você está tocando justamente num ponto importante, essa questão. Bom, eu acho que a gente vê a história do Brasil como uma onda progressiva, que está chegando agora, no seu último cantinho do Brasil, que é o Javari, né? Então, tudo que o hecatombe que os Tupinambá na praia sofreram com esse contágio, enfim, ao longo dos séculos, essa onda foi contaminando o Brasil indígena, né? Mas há uma outra hecatombe que é tão insidiosa e tão imperceptível que hoje que é a passagem da alimentação de subsistência e alimentação do supermercado. Isso foi uma segunda hecatombe, que toda essa geração de primeiro contato, adultos e tal, foram destruídos, né? Quer dizer, do Alasca à Terra do Fogo, quer dizer, todas as doenças cardiovasculares, pressão, açúcar, enfim, essas populações também foram destruídas num outro momento. E, justamente nessa estratégia hoje de se defenderem bloqueando, eles se dão conta que eles perderam a sua autonomia alimentar mínima. Muitos grupos perderam isso, né? Que no momento em que o Estado os abandona, né? Isso seria para alguns grupos que ainda têm essa autonomia alimentar uma arma de resistência e de autodefesa muito forte. E acho que nesse momento é uma reflexão também a ser feita a esse respeito,
não é? O que e para nós também, enfim, essa questão alimentar está na pauta do dia. Pois é. É meu turno? Não, é só dizer que concordo plenamente. Eu acho que a questão alimentar é também consequência direta não só do contato, né, que talvez se perdem certas cotidianidades dentro das comunidades indígenas, sino também está muito relacionada com como afeta o vírus ou como afetam as doenças, as epidemias nas comunidades, nas aldeias indígenas, pois já não podem procurar alimento, já não podem trabalhar nas roças e eles muitas vezes não morrem diretamente da própria epidemia ou da doença, senão morrem de fome por, sobretudo, crianças, etc., velhos, que precisam de cuidados do resto das pessoas da comunidade que estão doentes e não podem fazer. Nesse sentido, eu acho que, como falava o Darcy Ribeiro, que o impacto que na ecologia humana tive o contato dos europeus na América foi incrível. Eu acho que imagino que isso tem que estar contabilizado, mas seguramente 2/3 partes dos indígenas que morreram desde 1500 até agora foi por doenças. E temos que imaginar que a doença pode parecer uma morte natural, e isso tira a responsabilidade da pessoa que está vitimizando, né? Do vitimador, não sei como se fala em português. Ou seja, quando um indígena morre de doença, morreu espontaneamente. Não tem uma pessoa que tenha responsabilidade disso. E eu acho que, não só no passado, porque com certeza o uso das epidemias nos povos indígenas foi usado pelo projeto colonial e por o projeto nacional brasileiro, porque está muito bem documentado como no sul do Brasil, por exemplo, na repartição de terras para migrantes europeus, né? Foi trabalhado com um avanço de epidemias que dizimaram e desapareceram comunidades indígenas inteiras, né, para facilitar essa colonização, continua a ser hoje uma ferramenta forte para esse tipo de ofensiva contínua, eterna contra os povos indígenas por parte das elites ou das pessoas interessadas nas terras deles. Eu acho que, nesse sentido, se você quiser, podemos começar a falar, Lucas, de como o Covid, em específico, está afetando as populações indígenas, como eles se estão preparando, porque uma das coisas mais interessantes que eu estou vendo nos povos indígenas é que parece que eles têm aprendido historicamente como as doenças podem acabar com eles ou podem acabar com as suas sociedades de uma forma integral, né? Como falei, não só por morte, sino também por desestruturar a organização interna das aldeias. E estou ficando gratamente chocado como muitas comunidades indígenas eles estão barrando as entradas às aldeias para não deixar passar ninguém. Eu vi organizações indígenas, por exemplo, sobretudo no Nordeste, né, que eles ficaram com muito medo por o que está, imagino, nas férias, o pessoal que vai às praias, não sei, e que passa por terras indígenas e eles estavam barrando as entradas às aldeias para não deixar passar ninguém. Aí, como falou o Rubens, será seguramente, com certeza, esse conhecimento ancestral de como confrontar essas pandemias ou essas enfermidades que têm sempre chegado de fora para eles. Acho que sim, acho que esse é o gancho para a gente começar a falar desse contexto mais recente. E aí, pegando bastante na linha do que o Carlos falou, acho que a gente tem esses dois planos, né, para olhar como tem sido essa relação dos povos indígenas com o coronavírus, com a Covid e com essa quarentena. Uma delas é o plano de como a doença tem efetivamente chegado nos diferentes povos, em que pé está isso, como tem sido esse impacto quando o Covid chega, mas também o plano da resistência, das ações que têm sido levadas adiante para resistir, para se contrapor, para tentar criar formas de impedir que
mais essa doença chegue. Então, eu queria colocar essa pergunta para vocês nesses dois planos. Assim, acho que a gente pode dividir depois, fazendo duas perguntas, mas queria passar essa bola para vocês. Carelli, começa? Sim, bom, a grande estratégia é quarentena, e eles estão, quer dizer, eles se fazem quarentena em bloco, né? A aldeia inteira, né? Então tem que fechar o território mesmo, né? E não sei se quer dizer, estão usando também os meios audiovisuais, quer dizer, todas as redes sociais e tal, para arrecadar apoio, né? Já que o Estado realmente, bom, a gente não podia esperar outra coisa desse Estado, enfim, desse governo, né? Em relação aos índios, né? Com bilhões lá na conta, não gasta nada, enfim, é uma aberração total, mas a gente está lidando com isso muito antes da pandemia, né? Que chegou na pior hora que podia ter chegado, né? Porque os flancos estão todos abertos, né? As pessoas estão aí enlouquecidas. Então, e agora eu vi, quer dizer, primeiro, os dados sobre o coronavírus em áreas indígenas ainda são muito fracos, né? Eu vi hoje que houve um aumento de 700%. Quer dizer, eu acho que quando está chegando, vai ser uma explosão, justamente por isso, que se vive a quarentena meio em coletividade, né? De repente entra aí, se entende? Pelo amor de Deus, o que será? E eu vi um pedido, quer dizer, desespero das organizações indígenas pedindo ajuda da OMS, então, já que o Estado brasileiro não acode, né? Pedir para a sociedade apoio para a sociedade civil brasileira e para organizações internacionais, inclusive a OMS. Saiu alguém da tela? Será que está funcionando o sistema? O Carlos caiu, ele acabou de me escrever aqui falando que o computador dele morreu. Estou em contato com ele aqui. Acho que a gente segue a conversa, tento colocar ele daqui a pouco de novo. Estou aqui em contato com ele pelo WhatsApp. Rubens, você tem, enfim, feito algumas matérias sobre como tem chegado o coronavírus e o que você pode falar para a gente sobre isso? Eu acho que a primeira coisa que vale para tudo também. Voltei. O índio. Voltou. Né? O índio. Não há o índio, né? São realidades diferentes, realidades muito diferentes. Então, dependendo da localidade onde o índio está, essa política de saúde tem que ser empregada de determinada forma, né? Problemas que são presentes, que são urgentes na região norte, não são urgentes na região sul, centro-oeste. Então, primeira coisa é essa política descentralizada e muito dinâmica que se aplicada. Bom, dito isso, a gente pode falar de alguns cenários. Você tem um cenário grave no norte do país, porque a epidemia lá em Manaus está muito mais séria, né, do que Paraná ou no Mato Grosso do Sul. Então, nesse momento, é o foco de tensão, que chega, né, infelizmente, agora, com vários casos aí, indicando um aumento em São Gabriel da Cachoeira, que para muitos é uma cidade indígena, né? Isso tudo, então, coloca os indígenas na rota do coronavírus, lá na Amazônia. Nesse sentido, então, tem dois desafios que o governo tem que enfrentar. Primeiro, o transporte. Durante uma live, 2 semanas, eu questionei sobre isso, os representantes da FUNAI. Também outras pessoas questionaram. Então, a FUNAI disse toda essa parte de transporte de saúde indígena está com a CESAI, tá? Do Ministério da Saúde. A CESAI garante, afirma, numa reunião gravada, que tem recursos necessários para esse transporte. Bom, temos que acreditar, temos que ter fé, né, nessa palavra empenhada pelo secretário de Saúde indígena, porque é importante notar que até o momento, no dia 6 de maio, né,
nós não temos ainda, segundo as autoridades sanitárias, o foco do coronavírus nas aldeias, propriamente dito, né? Tivemos casos de indígenas que foram contaminados e passaram por aldeias. Então, felizmente, até o momento, aparentemente, essas aldeias não sofreram um surto. Aí, esse é o cenário possível, né? Que uma aldeia muito isolada, lá no interior da mata, registre o vírus. Como será feito? Qual é a velocidade de deslocamento dessas pessoas? O que o Estado brasileiro vai fazer? É um ponto de interrogação muito apreensão sobre isso, né? Sabendo que o coronavírus ele evolui muito rápido, a incubação dele é de 1 a 14 dias, mas nós temos relatos nas cidades em 48 horas, né? Em 24 horas. Como o caso de endemias Baniwa, Aldevan Baniwa, que foi um escândalo, né? O que aconteceu com ele. Ele é um agente de saúde do Hospital Tropical de Manaus. Ele tinha contato com doentes, com pacientes que misturam, né? E ele acabou morrendo em 24 horas depois de uma semana tentando um exame, Covid-19. Um agente de endemias, ou seja, estava na linha de frente. A pergunta que fica, se isso aconteceu com o Aldevan, que tinha amigos, né, no sistema de saúde, que era uma pessoa conhecida em Manaus, o que há, né, de um Arauetê, de um Paracanã, no exterior da mata, né? Um Assurini. Então, esse é o problema, o transporte. Você disse que tem condições de responder. Podemos, né? O outro problema é o sistema do SUS nas cidades. Nós não temos nenhuma certeza de que os indígenas contaminados receberão um atendimento paralelo ao SUS. Pelo contrário, o governo está dizendo o contrário, que os indígenas vão entrar no sistema normal, né? No sistema normal. O sistema já está colapsado, né, em várias cidades. Então, o prognóstico é muito ruim. O de Roraima, conversei com o governador de Roraima, Denari, ele me disse, garantiu que os indígenas de Roraima terão um atendimento preferencial caso cheguem a Boa Vista. Serão levados a uma campanha que o Exército montou, Boa Vista. Vamos também acreditar nisso, quer dizer, nessa altura do campeonato, o que nós precisaríamos, sim, era um atendimento especial, era considerar o indígena como grupo de risco, sim, junto com os outros grupos de risco. Por quê? Porque nós temos um histórico de várias epidemias que são rápidas e letais entre os indígenas. Nós precisamos lembrar do depoimento dos vários sertanistas, né, que conviveram com os ao longo da história. Vários deles me disseram, né, que uma gripe simples para o indígena não contactado de recente contato, ela evoluía para uma pneumonia em 48 horas. 48 horas, é muito rápido, né? Então, sabedores disso, não sabemos se o coronavírus tem uma letalidade maior entre indígenas, não há dados suficientes até o momento, mas, considerando a história dos povos indígenas, tudo indica que sim, que os indígenas são muito mais vulneráveis a esse vírus, né? Então, está aí um cenário muito incerto, né? Mas com as autoridades alegando que estão trabalhando. E para encerrar também, outro ponto dessa crise, a alimentação que o Carelli mencionou. Dias ainda mantém seus modos de produção, né? de sustentabilidade. Vivem da pesca, ainda bem, né? Nesse momento uma dádiva, né? É uma coisa incrível que grupos humanos consigam viver assim. Nós temos que bater palma para isso, né? Por quê? Porque é tudo que nós, na cidade, gostaríamos nesse momento, de viver por conta própria, num canto lá, longe desse vírus, né? Só que os brasileiros, né, deveriam olhar os indígenas com admiração, né? Nesse momento. Não sei, acho que não olham, mas deveriam olhar os indígenas com admiração, porque, bom, dito isso, você tem grupos que não, que perderam, né, essa capacidade, como o Carelli falou. E nesse momento, o que precisam? Precisam comer rapidamente, eles precisam de muita comida. Eles precisam de uma rede de distribuição de alimentos rápidos. O Ministério Público Federal tem questionado isso. O senador Fernando Suave, de Manaus, que tem batido nessa tecla muito. Né? E
o governo brasileiro tem dito, sim, que tem chegado essa alimentação, né? O país é muito grande, nós não sabemos como isso está se desenvolvendo. Não há, por exemplo, um calendário de distribuição. Os indígenas ficam lá esperando. Vai chegar. E, para encerrar, eu queria depoimento da Munduruku, que há uma semana ela contou a realidade lá dos Mundurucus no Pará. Então, ela contou que os indígenas estão indo para as cidades porque eles ouviram no rádio que o presidente Bolsonaro disse que ia superar essa epidemia, certo? A epidemia era uma gripinha. E os indígenas começaram a ir para a região e ela contou, né, que enfrentava encontrava esses indígenas e perguntava: o que vocês estão fazendo aqui? Vocês têm que ficar no meio, né? Ela tentando essa crise, né? E os indígenas dizendo: o presidente disse que a gente pode voltar, né? Então, ela, a Alessandra Munduruku, ela disse o seguinte: eu tenho que me virar. Se eu precisar em Funai, a gente vê o processo do indígena crescendo na cidade. Então, ela conseguiu comprar álcool em gel, máscaras, colocou cestas básicas. Só que dia 20 de abril teve um casamento dentro de uma aldeia. Veja o caos que está instalado, né? Na realidade, Munduruku, eu estou dizendo. E os indígenas, eles têm, né, os programas sociais que eles precisam ir às cidades. Na concepção louca do Estado brasileiro, em vez do Estado brasileiro levar esse dinheiro para as aldeias nesse momento de crise, não, o Estado brasileiro exige que os indígenas vão à Caixa Econômica, ao INSS, à Receita Federal, para obter esse recurso. Então, é um Estado relapso, novamente, né? E os índios gastam quase todo esse recurso para ir buscar o dinheiro. Ele tem que comprar gasolina, o barco para poder se deslocar, ele tem que usar um hotel, uma pousada, algum lugar que ele vai pernoitar, ele tem que comer a comida da cidade para poder se manter. É lamentável, né? É óbvio que alguém em Brasília deveria ter visto isso e deveria ter arrumado um helicóptero, 2 helicópteros, deveria ter alugado, deveria ter pedido doações, deveria ter feito o possível para dizer a esses indígenas: fiquem aí, nós vamos até vocês. É tão simples, até uma criança entende, né? Mas o Estado brasileiro, essa política que depois eles não querem que seja chamado de genocida. Eles dizem que é um exagero. Mas como é que você vai qualificar isso, né? Mas imagina se o governo brasileiro se vai preocupar por isso. Você exige que os indígenas saiam de uma situação de isolamento, né, durante uma pandemia, com um organismo que provavelmente é mais suscetível ao vírus, e você exige que eles vão até a cidade. Assim como bota milhões de pessoas em filas na Caixa Econômica, né? Também é da mesma natureza, né? Sim, infelizmente. Então, o quadro é muito estável, né? Não sei se eu respondi, Lucas, mas o quadro é muito estável no início da pandemia, né? Eu acho que a frase nesse momento todos nós somos índios, não é? Nunca foi tão apropriada para o momento, né? E você estava falando, Rubens, que hoje, nessa situação de incerteza do contágio, enfim, esse caos, lembrando, se os índios vivem isso viveram durante séculos, não é? Então, é isso. Hoje em dia, todos nós somos índios, tratados como tal. Pois estamos vivendo o que eles viveram por 500 anos, né? Mas acho também que é importante lembrar, desculpe se caí e perdi todas as minhas notas, é culpa minha que deveria ter guardado. Então, Carlos, em relação a isso, eu vou só sugerir que a gente pare a gravação e comece de novo, porque eu tô com medo da tua imagem ficar congelada, com sua... Como você quiser, também não tem problema se você quiser colocar uma fotografia na minha cara se ficar congelada. Não, a gente para e começa aqui de novo, sem drama. Vai lá. Agora sim. Voltamos. Carlos, você segue de onde você estava? Sim, desculpa. Não sei se ficou claro mais ou menos o que estava falando antes, só que eu queria recalcar que tem muita população indígena no Brasil que não está na aldeia, que eles estão morando nas periferias das grandes cidades
principalmente nas cidades do norte e do nordeste, né? E que forma parte dessa população muito vulnerável ao que pode acontecer com essa pandemia. Eles não têm essas como pode dizer, essas estratégias de comunidade para se proteger, para se isolar, e que acho que têm que ser consideradas. Inclusive, outro dia eu estava lendo sobre indígenas venezuelanos que fugiram da situação de Venezuela e que agora eles estão passando a pandemia jogados literalmente nas ruas de Manaus e de Belém, né? Então temos também que pensar que esse tipo de indígenas normalmente não conseguem obter o mesmo tipo de valorização que os indígenas que ainda estão em aldeias e que inclusive muitos deles não têm nem representação dentro das organizações indígenas, né? Porque imagina, estarão mais ocupados sobrevivendo. Era o que eu queria apontar. Eu acho que tem um ponto que a gente já abordou aqui, mas que eu queria aprofundar, em relação ao que significa exatamente essa conjunção de fatores bastante complexa no caso brasileiro, que é a pandemia no momento de governo Bolsonaro, né? Acho que isso implica uma relação bastante específica na forma pela qual os indígenas estão sofrendo com essa pandemia. E aí, eu acho que, imagino que vocês tenham acompanhado, recentemente a FUNAI publicou uma nota respondendo a um comentário do CIMI, né, do Conselho Indigenista Missionário. Enfim, uma nota muito carregada daquele vocabulário, né, olavista, indicando realmente que esse governo está num processo acelerado de desmonte da FUNAI, das políticas que, como vocês falaram, desde a Constituição de 88 têm sido implementadas no Brasil. Então, eu queria que a gente pudesse aprofundar um pouco o significado desse governo para os povos indígenas, como vocês estão vendo esse conjunto de ações, seja do ponto de vista da demarcação de terras, da liberação do garimpo, em todas essas frentes de batalha que o governo Bolsonaro tem entrado na tentativa de atacar os direitos dos povos indígenas e os povos indígenas. Bom, Carlos Caio, assim que eu terminei a pergunta, mas eu acho que para a gente não ficar parando muito, eu vou passar a bola para vocês e a gente espera ele voltar enquanto vocês respondem, pode ser? Pode. Vicente, você começa, então? Então, eu acho que desde o golpe do Temer, né, teve aí uma virada grave e dali para pior, né? Nada mais grave que o chefe da nação se eleger com uma bandeira de que vai acabar com as reservas indígenas. Realmente estava ali anunciada de uma maneira muito honesta, sincera, né? Quer dizer, o que a gente podia esperar, né? Enfim, todo o sistema já vinha sendo fragilizado, né? Mas aí entrou em ataque frontal. E eu acho que nesse pacote, falando dos índios, a gente está falando também das questões ambientais, né? Porque elas estão sendo tratadas assim, da mesma forma, né? Sendo atacadas. As terras indígenas e as reservas florestais e tal estão sendo atacadas, né, com a licença para o crime, né, oficial, né? Então, isso aí é uma caça às bruxas sistemática, né, o que foi feito no Ministério do Meio Ambiente, né? Enfim, na FUNAI, tudo de pior que a gente pudesse imaginar nos velhos tempos, né, aconteceu, né? A Jocum, a presidente da FUNAI, enfim,
é muito grave, né? E essa questão afronta, inclusive, a direitos originários dos povos indígenas na Constituição, né? Como dizer que todas as reservas indígenas que não chegaram no fim dessa via sacra burocrática para finalmente o presidente da República homologar uma área indígena, todas elas que estão há décadas tramitando, né, e resistindo a invasões e tal, de repente o governo diz que pode vender, porque já que elas não terminaram. Isso aí, a gente se queixava do marco temporal, né? Quer dizer, nós estamos já há anos-luz afundados nesse desgoverno e nesse arrepio da Constituição, enfim, de tudo. E é o que está acontecendo no Brasil em todas as áreas, né? Então, é isso. As pessoas... E esse canto para alguns lugares, né? Chega numa área indígena e fala, não, vocês estão aqui nessa pobreza, mas vocês têm uma área muito rica, vocês podem ficar muito ricos, né? Iludindo assim uma certa juventude, falando, não, tem garimpo, tem soja, tem boi, e vocês têm uma área imensa, não tem por que vocês viverem desse jeito, vocês podem ficar ricos vendendo esse futuro lastimável. Enfim, é isso. Quer dizer, e a licença para matar, a licença para desmatar, a licença para invadir está deflagrada, né? Já no Brasil profundo, isso é histórico, quer dizer, o Estado chega muito pouco, né? Lá onde estão as áreas e tal, os conflitos e a disputa de território. Então, ali, quem manda é outra lei, né? É a lei do mais forte, né? E se o chefe diz que pode, né? E aí a coisa realmente fica desesperadora. Rubens. Lucas, eu acho que a gente sempre fala a história dos indígenas, né? A história dos indígenas é a história dos não indígenas. Muito mais revela a nossa face quando nós nos relacionamos com os grupos mais vulneráveis, as minorias. O modo como nós lidamos com as minorias revela quem somos, os não indígenas. Então, nós chegamos nesse ponto da história em que um indivíduo militar que durante anos nunca fez nada a respeito do meio ambiente, do índio, nunca se interessou, nunca tratou do tema, né? Ele chega ao governo com o apoio de 56 milhões de brasileiros e ele, quando começa o governo, ele não tem uma base técnica administrativa, né? Ele não tem mecanismos, não tem instrumentos. Então, onde ele vai se socorrer? Ele vai se socorrer naquelas pessoas que supostamente conhecem a matéria, que se sabem desse tema. Os ruralistas, na figura da Naban Garcia, os evangélicos, na figura desses grupos de catequese indígenas, e os militares. Então, esse é o tripé usado pelo Bolsonaro para lidar com o indígena. Então, nessas três áreas, ele tem agido rapidamente de forma... Ele disse que eu tenho que destruir muito antes de construir. Ele falou isso, ele mesmo disse. É a estratégia da destruição. A política dele é de destruição de tudo que foi construído até agora. Ele disse isso, essa nota fala isso, né? Para destruir, ele levou um ano, eu acho, que eles levaram um ano entendendo a máquina pública, mais ou menos, para que a máquina não parasse. A partir de janeiro, um ano do mandato do Bolsonaro, ele realiza em várias áreas, né? Agora nós tivemos a amostra do que ele é capaz de fazer em relação ao ministro da Justiça. O ministro da Justiça.
Simplesmente o ministro sofreu um assédio, segundo ele relata, né? Um assédio violento para que ele fizesse os caprichos, atender os caprichos do presidente. Agora, vocês imaginam o que ele está fazendo com essas áreas menorizadas, como UNAI, IBAMA, IBIL. Eu fico imaginando o tipo de pressão que ele exerce para que os caprichos deles sejam executados agora, hoje, já. E para que essa política seja executada dentro desse tripé. Então, o tripé militar, nós temos sido muito lenientes na crítica ao papel dos militares em tudo isso. A sociedade brasileira costuma ver os militares como tem visto os militares, né, como áreas de contenção contra roubos do presidente. Eu penso que não. Eu penso o contrário. Os militares são parte dessa máquina e dessa estratégia de desmonte da política indianista. Por que eles são parte? Porque eles já tentaram nos anos 60, 70 e 80. Eles tentaram. E eles não conseguiram, porque os índios agiram junto com indianistas, antropólogos, etc. Alguns jornalistas e a sociedade civil, advogados, tudo isso. Houve a reação. Mas eles nunca engoliram isso, na verdade. Por quê? Porque esses anos, eles sempre alimentaram a teoria conspiratória de que os indígenas estão envolvidos com grupos estrangeiros para tomar pedaços da Amazônia. Essa visão, essa teoria conspiratória que nunca se concluiu, que nunca tem base na realidade. Por exemplo, o grande líder Davi Kopenawa, nunca ele disse temos que nos separar do Brasil. Nunca ele disse o Brasil é um país ruim. Não há um indício disso. Pelo contrário, os indígenas gostam muito da pátria, gostam dos valores, gostam, às vezes, de cantar. Não há esse fantasma que foi construído, mas os militares construíram esse fantasma. Então, o Bolsonaro, na verdade, está retomando essa política de ocupação da região amazônica, custe o que custar, como os generais diziam na época da ditadura. Ele está executando com o apoio da máquina militar. Essa máquina militar acredita, eu conversei com vários, fico embasbacado, né, de ouvir isso, eles acreditam que é um direito e é um dever do Estado brasileiro abrir essas minas em toda a Amazônia para buscar minérios da Amazônia. Eles acreditam nisso, eles acham que é um dever do Brasil se e que nenhuma força estrangeira pode dizer ao Brasil que não seja rico. Essa é o ethos militar hoje. E nós temos que entender isso com muita calma, muita seriedade. Porque quando eles querem, eles têm a máquina, eles têm o dinheiro, eles têm as capacidades para fazer isso. Né? Por exemplo, eu fico assim, pesquisando isso. Né? Eu vejo, por exemplo, que a CPRM, eu vejo que o TPM, eu vejo que algumas empresas estrangeiras entram nesse discurso e começam a dizer que sim, que o Brasil tem muitas riquezas não exploradas, né? E eu pergunto a esses órgãos, já perguntei por escrito, eles me responderam, quais são as riquezas minerárias do Brasil nas terras indígenas? Sabe quais são, Lucas? Eles não sabem, eles chutam. O Bolsonaro disse que se ele fosse imperador de Roraima, o Roraima seria um novo Japão, porque segundo ele, R$1 trilhão estão... É tudo mentira, é tudo uma loucura, porque não há dados, não há dados verificados, nem imaginados das riquezas minerais de Roraima. Está por escrito, eu pedi por escrito. Por uma razão simples, se fazer a pesquisa e pela lei brasileira, até o momento, você não pode pesquisar minério em terra indígena. Então, é tudo assim, uma esperança louca e vã, sabe? Comparado àqueles garimpeiros que iam lá no século XVIII. Agora eu vou ficar rico, eu vou encontrar uma pepita que vai me... É a mesma coisa. O gente foi garimpeiro, né? Ele me convidou um dia no gabinete dele, ele virou para mim numa entrevista, ele disse, você quer garimpar comigo? Nós podemos garimpar amanhã. Eu falei, presidente, o senhor tem... Era deputado, o senhor tem, deputado, autorização para garimpo? Depois eu procurei no DNPM, ele não tinha autorização para garimpar. Então ele me convidou um repórter para garimpar com ele. O pai dele foi garimpeiro, né? Então muito dessa política é essa visão assim equivocada, fora da ciência, sem base em fatos, sem base em dados nenhum, numa esperança de que ali tenha uma riqueza. E os militares apoiam isso e batem palmas. Porém, eu preciso dizer isso, a gente precisa dizer isso também, para não ser injusto. Ao mesmo
que a máquina ela é dinâmica, a estatal, né? Ao mesmo tempo que há uma cúpula militar dizendo que o Brasil deve desenvolver a Amazônia, também há as pressões internacionais que exercem um poder sobre os militares também. Ou seja, ou vocês cuidam da sua casa, Macron disse, né? Ou vocês cuidam da sua casa, ou nós vamos ter que cuidar por vocês. O seu quintal está pegando fogo. Esse vai contaminar o planeta. Ou vocês apagam esse incêndio, ou nós vamos apagar. Foi esse o recado de Macron, né? Então, os militares, nossa, estão invadindo a nossa soberania. Meu Deus do céu, então vamos... Aí eles começaram realmente a desenvolver operações de repressão. As operações de repressão ambientais caíram muito no Brasil. Caíram 50%, segundo uma pesquisa publicada no The Intercept. 50% das operações na Amazônia desabaram em 2019. Porém, 50% ocorreram. Então, dos males o menor. Então, alguma coisa ainda tem sido feita. Não satisfeito com esses montes, o presidente agora, em março, avançou também sobre essa área das operações. Então, os 50% tendem a cair para 40%, para 30%, para 20%. Então, assim, eu não sei se explique, né? É um assunto muito amplo, né? Ele está atacando em tantas áreas o governo Bolsonaro, que eu considero um governo revolucionário, porque ele está uma revolução à direita que ele está executando. São tantas áreas que ele está atacando e destruindo e solapando que nós precisávamos assim, de horas, né? Para olhar cada setor que ele começa a desmontar. Sem dúvida. E você falando dessa questão do garimpo me lembrou que, enfim, numa matéria sua essa semana, a gente ficou sabendo que o Curió, né, o famoso Curió, assassino da Araguaia, foi recebido com honras lá pelo Bolsonaro no Palácio Planalto. E além, enfim, dessa adoração pela ditadura militar, eles também compartilham esse amor pelo garimpo, né? Enfim, Curió que dá nome a uma cidade, né? Essa coisa muito específica da nossa forma de lidar com a memória da ditadura no Brasil, que nós temos Curionópolis, né? Sim. Bom, em 1980, o SNI, de uma forma bizarra, né? Ele desenvolveu uma chamada Operação Ouro, também tinha o nome de Operação Garimpo também. Essa operação visava controlar os garimpos da Amazônia e conseguiu 4 ou 5 casos, né? Ele conseguiu controlar esses garimpos. Veja a senha, né, do Estado brasileiro de dar o aparato da inteligência, da repressão militar para isso. E aí o Curió exerce esse papel a mando do SNI. Não foi uma coisa que o Curió, né, buscou. Foi uma missão do Exército Brasileiro que tinha visto o Curió dizimar a guerrilha do Araguaia. Ele admitiu que matou 41 guerrilheiros foram mortos quando estavam dominados, não foram mortos em tiros, né? Não foram mortos em tiroteio, que até poderia, dentro das regras da guerra, né, ser justificado, né, dentro de um tiroteio. Não, foram mortos, presos, foram executados. E o Geisel, na época, declarou, segundo a tona depois, esse negócio de guerrilha tem que matar mesmo, o Geisel disse. Então, o Curió se insere nesse projeto também ambicioso militar da ditadura de controlar o ouro. E, então, ele determinou que se aproximasse de Serra Pelada e organizasse aquele garimpo, que estava uma bagunça, muita gente morrendo, né? E que ele tinha que passar aquele ouro pelos controles oficiais para que o governo da ditadura ganhasse os impostos necessários. E, de repente, volta o Curió. É simbólico isso, né? Que ele também representa a representação da Amazônia, Curió, nesse sentido, né? É um encontro carregado de simbolismo para esse momento, né? A gente já passou, acho que de 1 hora. O Carlos mandou mensagem aqui pedindo desculpa porque realmente teve problemas com o computador e caiu de vez agora a conexão dele. Mas eu queria, então, fazer uma rodada, acho que, de considerações finais. A gente tem perguntado para os convidados aqui do História em Quarentena, dos nossos debates. Enfim, uma outra pergunta que também é ampla, também é difícil, mas vamos lá, que é sobre o pós-pandemia, assim, os prognósticos de vocês para esse pós-pandemia, no sentido de, enfim, a gente tem algumas pessoas acreditando, né, que esse vai ser um momento de transformações radicais, a gente vai sair desse processo talvez repensando nossa relação
a alteridade, com o meio ambiente, outras mais pessimistas achando que a gente vai sair daqui para um aprofundamento das formas de controle, de violência. Queria então colocar essa pergunta para vocês, enfim, pedir para vocês fazerem as considerações finais também, já antecipando os agradecimentos aqui pela participação no debate. Rubens, começa? Pode ser, claro. Eu acho que está em andamento uma política de instituição da política indigenista no Brasil. E não parou nem na pandemia. Então, a tendência é que se agrave após a pandemia. Essa política é expressa pelo próprio presidente da FUNAI, numa reunião, olha a cena, numa reunião para discutir a pandemia agora, 2 semanas, com membros do Ministério Público Federal, o presidente da FUNAI declarou que uma saída para os povos indígenas é se tornarem agricultores, como os índios Padeci, lá de Mato Grosso. Ele declarou isso numa reunião que discutia a crise do coronavírus. Todo mundo ficou perplexo. Quer dizer que ele acha que a saída dos indígenas é se tornarem agricultores, sojicultores, plantadores de cana-de-açúcar. E ele disse isso no meio da pandemia. Imaginem depois. Então, o plano do governo é transformar os indígenas em agricultores. Esse plano é executado com Naban Garcia, com Damares Alves, com Marcelo Xavier, presidente da FUNAI. Tinha a complacência e a omissão do ministro Sérgio Moro, quando era ministro, e não se interessou por isso, né? Os líderes indígenas disseram não vai deixar saudade nenhuma, já vai tarde, né? Porque o Sérgio Moro nunca recebeu uma liderança indígena verdadeira durante 1 ano e 4 meses. Ele era o ministro da Justiça. Ele não recebeu. Então, assim, o governo está deixando muito claro que ele quer transformar, através de um projeto de lei, né? Um projeto de lei que foi encaminhado pelo militar ministro das Minas e Energia. Esse projeto de lei está no Congresso. Então, assim, numa situação em que haverá uma depressão econômica, é muito fácil que o governo use isso como um discurso. É muito esperado que ele use isso. Então, a tendência é o agravamento dessa política, no meu entendimento. Eu sou ruim de previsão, mas é o que tudo indica, né? Mas eu quero agradecer aí a oportunidade, né, Lucas? Magnífico aí ouvir o Carelli, ouvir o Carlos, aprendi muito com vocês, com esse evento. Eu acho e espero que se repita, né? Porque quanto mais a gente falar dos povos indígenas, mais a gente dá visibilidade ao tema, né? E para eles eu acho que é muito importante, mesmo que eles não estejam aqui presentes, né? Que a gente possa expressar as angústias que eles vivem, tentar traduzir, né, o que está acontecendo, tentar publicizar isso, né, divulgar essa temática, né? Eu acho que nessa hora é muito importante, sim. Obrigado, Rubens. Carelli. E expressar a nossa solidariedade, né, com a situação, não é? Eu sou pessimista no sentido macro, né? Vai ter uma puta crise econômica aí e como será que isso vai ser manipulado, né? Como o Rubens está sugerindo aqui, politicamente, né? Então, tempos mais difíceis ainda estão por vir, sem dúvida, mas eu acho que às vezes são coisas pouco perceptíveis, porque estão muito na base, né? Há uma efervescência solidária, enfim, há uma reflexão sobre o desastre ambiental, tudo isso, a consciência da desigualdade brutal, né? Tudo isso está assim latejando, né, nas nossas consciências, né? E eu acho que tem aí um caldo. Eu esperaria, quer dizer, sou otimista pelo menos nas minhas utopias, né? Que esse governo caísse. Acho que essa pandemia foi o limite aceitável. Bom, nada é aceitável, mas, enfim, extrapolou de uma maneira tão
E o Brasil está nesse momento de um isolamento mundial, né? Quer dizer, eu acho que não dá para seguir, eu acho que vai cair esse governo, né? E agora não sei o que vai acontecer, também sou muito ruim de previsão, mas vão ser tempos difíceis. Mas, ao mesmo tempo, tem essa mobilização que não se manifestou até agora numa manifestação política, numa grande marcha de rua e tal, mas tem uma efervescência mais abaixo, fora da política, né, de uma consciência maior, né, sobre o tamanho das nossas dificuldades, que vão muito além desses probleminhas, né? Mas a crise vai ser grande. Eu agradeço a vocês o convite e quer dizer, tá aí com você, com o Carlos, com o Rubem, que são especialistas aí na matéria, e queria agradecer, é uma satisfação estar aqui. Obrigado. Sim. Eu queria dizer mais uma coisa, Lucas, assim, que mais uma vez, né? Mais uma vez a história dá esses saltos, assim, e mais uma vez está na mão também dos indígenas essa história, né? E ao longo de 520 anos eles existiram. Então eu creio que eles vão resistir muito a tudo isso, né? Eles dizem que vão resistir, né? Um dia eu vi uma cena assim, tinha um indigenista de uma ONG discutindo esses problemas todos, né? E aí o indígena disse a ele assim: calma, vocês estão muito nervosos, há 500 anos nós lidamos com isso, nós vamos superar. O indígena acalmando o não indígena, né? Então, realmente, eu acredito muito nisso, né? na resistência indígena, porque as pressões são tremendas. É preciso, sim, admitir que diversas etnias, diversos indígenas, né? Eles anseiam por uma renda, né? Eles próximos das cidades, né? Eles anseiam por uma renda, assim, há assim uma pressão dos jovens, há todo esse contexto complexo, né? E também vai de etnia. O que eu estou dizendo é essa política nacional determinada por Brasília que considera essas nuances. Esse que é o problema, né? É você empurrar um projeto nacional goela abaixo. E esse projeto é que vai sofrer a resistência indígena como já está sofrendo. E o que nos resta é... Opa! Aqui travou... Aqui também. Travou na hora que o Rubens ia falar. O que nos resta é... 3 pontinhos. Ficamos sem saber o que nos resta, né? Acho que nos resta muitas... Esperar o futuro. Rubens. Aí. Ué, estou ouvindo, voltou. Aqui travou bem na hora que você falou o que nos resta. Ah, travou. Não, o que nos resta é acreditar, né, nessa resistência indígena, porque realmente vai partir deles o destino dos seus grupos, né? Vai partir deles. Eles vão discutir muito isso, e eles vão chegar a várias conclusões, né? Muito mais do que nós. Com certeza. A gente espera que isso que vocês falaram, né? Esse tipo de espaço ajude a publicizar o tema, a construir pontes de solidariedade, enfim. Queria agradecer muito em nome dos organizadores do História em Quarentena a vocês, Rubens Valente, Vicente Carelli. Foi um prazer enorme ter vocês aqui com a gente. Em nome também do Carlos, ele mandou mensagem que conversei rápido com ele, queria pedir desculpa pelos problemas técnicos que ele teve. Para quem está assistindo também, acho que hoje foi um dia um pouco mais difícil tecnicamente, mas no final das contas também o que importa é a qualidade do debate, a conversa que a gente teve, e essa, sem dúvida nenhuma, foi excelente, foi muito importante. Enfim, queria também lembrar o pessoal que está assistindo, curtam aí nossas páginas do História em Quarentena, no Facebook, no Instagram, para vocês continuarem acompanhando a gente nos próximos temas. A cada semana a gente muda a nossa temática e semana que vem a gente segue, enfim, debatendo os limites da democracia, a violência de Estado, práticas repressivas na democracia. Então, de alguma maneira, dando continuidade aí à conversa que surgiu aqui. Então, Rubens, Vicente, muito obrigado. Tchau, tchau, gente. Até a próxima. Eu agradeço. Obrigado.
Obrigado. Tchau, Lucas. Tchau, Rubens.